Só para avisar que você tem que deixar seu like e se inscrever no canal. Os sindicatos estavam se organizando para essa grande greve desde 1884 e escolheram justamente o 1º de maio porque era nesse dia que as empresas começavam seu ano contábil. Muitos contratos de trabalho eram encerrados e os trabalhadores ficavam livres para procurar outros empregos. Os trabalhadores da época chegavam a trabalhar até 17 horas seguidas por dia, e os sindicatos exigiam a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. As empresas não cederam e mais de 340 mil trabalhadores nos Estados Unidos simplesmente cruzaram os braços. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Como eu já falei, a cidade de Chicago foi onde a greve se desencadeou. Dezenas de empresas foram atingidas e da manifestação surgiu uma onda de violência que até então não tinha sido vista. Em 3 de maio daquele ano, grevistas de uma fábrica entraram em confronto com outros trabalhadores que haviam sido contratados pela empresa para furar a greve. A polícia entrou no meio e 3 pessoas foram mortas. No dia seguinte, uma marcha de trabalhadores terminou com 8 pessoas mortas após o arremesso de uma bomba em direção aos policiais que estavam no local. Tem uma explosão, bum! Por conta disso, 8 sindicalistas foram condenados pela justiça. 5 deles à forca e 3 à prisão perpétua. Um dos condenados à forca se matou na prisão, assim dizem as fontes históricas. Os outros 4 foram enforcados em 11 de novembro de 1887, num dia que ficaria conhecido anos mais tarde como um feriado americano relacionado a compras com preços muito baixos, a tal da Black Friday. Eu entendi a referência. Em 1893, os condenados tiveram o perdão do governador de Illinois, estado onde fica a cidade de Chicago, após descobrir que foi o chefe de polícia quem organizou os atos violentos, incluindo o atentado à bomba. Puta que pariu! A partir daí, países como a França adotaram o 1º de maio como dia de homenagens aos trabalhadores e às suas lutas, e em 1920 ele passou a ser considerado feriado nacional na então União Soviética. Legal! Lembra da reivindicação das 8 horas diárias de trabalho que havia sido o motivo da greve nos Estados Unidos? Ela só foi aprovada pelo Congresso americano em 1890. E, por causa da origem desse feriado ter sido uma greve operária, e depois ter virado feriado nacional na União Soviética, um país comunista, os Estados Unidos não comemoram o Dia do Trabalho em 1º de maio. Aqui no Brasil, houve uma greve geral de trabalhadores em 1917, influenciada também pelos pedidos de melhores condições de trabalho e mais direitos, sobretudo pelos imigrantes europeus que vieram trabalhar aqui. O 1º de maio virou feriado nacional em 1925. Mas foi graças a Getúlio Vargas que o sentido do Dia do Trabalho aqui no Brasil foi aos poucos sendo modificado para aquilo que conhecemos hoje. De um dia marcado por protestos, piquetes e passeatas, a um dia de festas populares e outras celebrações. Vamos levar em conta também que antigamente o 1º de maio era o dia em que o governo sempre anunciava o novo valor do salário mínimo, forma simbólica de dizer que valorizava o trabalhador brasileiro. E também no 1º de maio, só que em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, lei que rege até hoje as relações de trabalho firmadas no país, e que criou, dentre outras coisas, a carteira de trabalho, a jornada de trabalho, as férias remuneradas, o 13º salário, a aposentadoria, entre outras coisas. A CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, é nada mais do que uma investigação aberta pelo Poder Legislativo para a coleta de depoimentos e informações. Quase sempre uma CPI é aberta após diversas reclamações do povo. Quase sempre. Não tem ninguém! Só a partir da atual Constituição é que tanto Câmara quanto Senado ganharam poderes iguais de abrir CPIs, isoladamente ou em conjunto.
desde que tenham no mínimo o apoio de 1/3 dos parlamentares de qualquer uma das casas, ou seja, 27 senadores e ou 171 deputados federais. Recolhidas as assinaturas necessárias, o pedido de abertura com os fatos a serem apurados é entregue à mesa diretora. Os partidos com maior representatividade fazem um conchavo entre si para escolher os membros da comissão. E aí sim, a CPI é instalada. Os trabalhos duram em média 120 dias, podendo ser prorrogados se houver necessidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O relator da CPI é quem define o plano de trabalho, com o cronograma, o que será investigado, quem será ouvido. Após a conclusão das investigações, ele apresenta seu relatório final à comissão, que poderá votar a favor ou contra. Os membros da CPI podem, somente enquanto ela estiver aberta e em função dela, pedir quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados e telefônico, solicitar informações e documentos sigilosos às instituições financeiras ou por meio do Banco Central, convocar testemunhas sob pena de condução coercitiva a quem não quiser comparecer e ouvir investigados ou indiciados. Depois de concluídas as investigações, a comissão pode enviar suas conclusões ao Ministério Público, que, a partir daí, pode abrir processos nas áreas civil e criminal contra os acusados. As duas CPIs mais marcantes de nossa história talvez tenham sido a do PC Farias, em 1992, e a do Mensalão, em 2005. A primeira envolveu o empresário PC Farias e o então presidente Fernando Collor, acusado de diversas práticas de corrupção. Collor renunciou naquele ano, mas ainda assim sofreu impeachment, e PC foi assassinado em 1996. Hoje, Fernando Collor é senador por Alagoas. Já a do Mensalão investigou uma denúncia de compra de votos de deputados e senadores para que eles aprovassem alguns projetos de interesse do governo do então presidente Lula. Foi daí que o PT começou a se queimar com a sociedade. Ladrão! Nomes como Roberto Jefferson, Zé Dirceu e tantos outros passaram a aparecer com mais destaque nas páginas policiais. Hoje, a maioria deles está tranquila em suas casas. Vai tomando nessa merda.